Você já sentiu aquela sensação de que parece que nada tá dando certo? Todo o esforço que você faz, todo o movimento que você está fazendo parece que não chega a lugar nenhum. É como se as coisas não andassem bem. É como se o seu objetivo nunca fosse alcançado. Você consegue reconhecer esse sentimento de frustração? Sabe quando ele vem? Consegue perceber quando ele tá aqui? Quando a gente se torna adulto, é muito comum a gente passar por situações de frustração, de decepção, né? Inclusive na nossa vida diária, conforme a gente vai se deparando aí com os desafios da nossa vida. Quando a gente percebe que a gente tá com esse sentimento de frustração, parece que a gente não tem o controle das coisas. Aí a gente fica com raiva, desanimado e até desesperado. Mas e se eu te falar que na verdade a frustração, ela pode ser um convite para você crescer? Ela na verdade não tá aqui para te fazer mal e para te machucar, mas ela tá aqui para fazer você amadurecer, você se transformar e você aprender com algumas coisas. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga guiana e bem-vindo ao canal Psique. Mas antes da gente começar, vamos entender um pouco o que é frustração? De uma forma simples, frustração é quando a gente tenta alcançar o nosso objetivo, quando a gente quer muito que uma coisa aconteça e aquilo não sai da forma que a gente esperava, da forma que a gente imagina, da forma que a gente se planejava. Mas a frustração, na verdade, não é só sobre não conseguir. Ela também fala muito sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, sobre o que a gente busca, sobre quais são nossos sonhos, os nossos desejos, os objetivos que a gente quer alcançar para a nossa vida. E a frustração, ela não precisa ser necessariamente um obstáculo, mas às vezes ela tá aí para fazer você se questionar, para fazer você entender, perceber algumas coisas que talvez você nunca parou para se perguntar, nunca parou para se questionar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Além da gente saber como lidar com a frustração, mas eu quero trazer dois pontos, duas possibilidades de como a gente sente a frustração no nosso dia a dia. A primeira perspectiva e possibilidade que eu quero trazer é a questão da expectativa e controle. A gente sabe que ter expectativas é algo natural, é normal, né? A gente tem isso o tempo todo com várias questões que acontecem na nossa vida. Então a gente tem expectativas sobre que algo aconteça, que algo saia como a gente deseja, como a gente planeja, isso é comum. Mas a partir de que momento a expectativa ela faz mal? A partir de qual momento a expectativa em busca de algo começa a nos afetar? É quando o controle, ele toma conta da gente. É quando a gente fica tão ansioso, nervoso, ou com tanto desejo de alcançar aquilo, que a gente às vezes não se pergunta, será que essa expectativa ela tá de acordo com a minha realidade? Quando a gente cria uma expectativa, a gente quer que as coisas aconteçam exatamente da forma que a gente planejou ou que a gente idealizou. Mas nem tudo acontece exatamente da forma que a gente escreveu no papel. Nem tudo acontece como a nossa imaginação quer que aquilo aconteça, porque imprevistos acontecem e a gente não consegue controlar tudo. E é a partir desse momento que vem a frustração, que vem a decepção, porque é quando você percebe que por mais que a gente planeja, por mais que a gente pense em todos os detalhes, por mais que a gente se esforce para que aquilo dê certo, muitas vezes as coisas não dão certo. Muitas vezes aquilo tudo que a gente se dedicou a fazer, às vezes não sai da forma que a gente esperava. E aí? E como que a gente lida com essa frustração? Como é que a gente lida com esse fato de que, poxa, eu me esforcei, eu me dediquei e não saiu da forma que eu esperava? É justamente essa sensação de falta de controle, de que eu queria que as coisas saíssem como eu queria. E a questão que eu quero trazer é como que você lida com tudo isso? Como que você lida com as suas expectativas, com a sua realidade? E o quanto dessas expectativas e dessa falta de controle estão te deixando desanimado e frustrado? Uma outra perspectiva também que eu quero trazer, e também uma outra possibilidade, é o que eu desejo versus o que eu preciso. Dalai Lama tem uma frase que diz o seguinte:
Às vezes, não conseguir aquilo que deseja é um maravilhoso golpe de sorte. E essa frase, ela retrata muito sobre isso, sobre o que a gente deseja e o que a gente precisa na nossa vida. Porque a gente fica tão focado em realizar os nossos desejos, em realizar os nossos objetivos, que a gente se para perguntar, mas por que eu quero aquilo? Por que eu desejo isso? O que isso vai me trazer de bom? O que isso vai me causar na minha vida? E mesmo que essas respostas sejam positivas para você, será que lá na frente, amanhã, no seu futuro, ela vai fazer sentido ainda para você, essas respostas? E às vezes, aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente almeja para o seu objetivo, não é aquilo que você precisa naquele momento. Talvez durante aquele período que você está tão focado em realizar, talvez não seja a hora certa, o momento certo. Talvez você não esteja com as pessoas certas ou no objetivo certo para você naquele momento e naquela situação. Então a frustração, ela vem não para machucar a gente, como eu falei lá no começo, mas ela vem para nos mostrar, para nos ensinar e fazer com que a gente aprenda que talvez não é o momento certo daquilo acontecer. E tá tudo bem, né? As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E você já parou para se perguntar se esse objetivo, esse desejo é realmente seu? Ou é um desejo emprestado da sociedade, da sua família, dos seus amigos ou do ambiente em que você vive? E como eu falei no começo do vídeo, a frustração, ela traz vários sentimentos, né? Então a gente fica desanimado, desesperado, tem uma falta de perspectiva, a gente às vezes quer fazer mudanças excessivas, a gente fica estagnado, começa a se comparar com outras pessoas e muitas outras coisas que envolvem todos esses sentimentos. Mas como que a gente lida com a frustração? Que ela vai vir, isso é natural, isso é normal, faz parte da vida adulta, como eu falei lá no começo. Mas como é que a gente aprende a lidar com isso? Aqui eu vou mostrar 3 passos em que você pode lidar melhor com a sua frustração. O primeiro passo é você não ignorar e não fugir desse sentimento. Às vezes a gente acha que para lidar melhor com uma situação a gente deve ignorar aquilo, não falar sobre isso, não sentir, mas é lei do engano. Não sentir, não falar, não alivia ou não muda aquilo que você está sentindo. Na verdade, faz só com que você crie uma bola de neve em relação àquele problema. Então, o primeiro passo é sentir a sua frustração. Sinta ela em você, perceba ela dentro de você. Não para se vitimizar, mas apenas para você sentir, reconhecer que aquilo está dentro de você. Então, reconheça esse sentimento. Jung dizia que para haver transformação, precisa primeiro haver consciência. Então, para a gente aprender a transformar essa frustração, a gente primeiro precisa saber nomeá-la. O segundo passo é analisar o que não deu certo. Então, pense no seu planejamento, no seu objetivo, no seu desejo, que você queria muito alcançar. E perceba o que você poderia ter feito diferente, o que você poderia ter feito de uma outra forma. Então pensa nas coisas que faltou, que você poderia incluir, e também pensar nas coisas que você gostou e você permaneceria, mas você pode agregar também algumas situações. Então pegue tudo isso que aconteceu com você e analise, pense e começa a destrinchar todos esses acontecimentos, todo esse planejamento e veja em qual parte você poderia ter feito melhor ou não, né? Em qual parte você permanece, mas você muda, você modifica, você transforma. E isso envolve todas as questões da nossa vida, tá? Independente se for o seu projeto pessoal, se for sua vida amorosa, relacionamento familiar entre amigos, a sua vida financeira, qualquer coisa que tenha um planejamento, a gente pode estar sempre melhorando, sempre modificando aquilo. Então o segundo passo é justamente isso, você arrumar, organizar, ver o que encaixa e o que não encaixa mais em você. Mas também não precisa ficar neurótico e focado naquilo 100%, até porque a gente vai para o nosso terceiro passo. O terceiro passo é você aprender
com o que aconteceu, você internalizar aquela frustração e transformar isso em outra coisa. Então canalize essa energia de frustração e coloque em outra coisa, coloque um novo hobby, em uns estudos, em algo que você talvez deseja muito fazer e nunca começou, nunca teve coragem. Então transforme toda essa energia. Então, como eu falei, não é para você pegar o segundo passo e ficar focado naquilo o tempo todo. Não, mas é para você justamente transformar. Você vai analisar assim o que aconteceu, mas você vai soltar para o universo. Você não vai segurar aquilo, você não vai prender aquilo para você. Você vai soltar. Você vai deixar com que as coisas vão fluindo naturalmente. Você vai deixar com que as coisas vão se transformando. Então transforme essa energia. Então os 3 passos, resumindo, é aceitar, analisar e transformar. E não tenha medo de recomeçar, porque mesmo que você volte lá do início, você já não é mais a mesma pessoa. Então você pode ter que voltar lá no início da corrida, lá no ponto de partida, mas toda a sua jornada vai ser diferente porque você já passou por aquilo. Você já sabe aonde você está, você já conhece todo o ambiente. Então você não é mais o mesmo. Você se transformou, você se modificou. Então mesmo que você tenha que recomeçar, você já mudou internamente. Então nada vai ser igual da forma que era antes. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like aqui para chegar em mais pessoas. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir, que está passando por um momento de frustração. E também coloca aqui nos comentários qual foi o maior momento de frustração que te ensinou alguma coisa. Eu vou adorar conhecer a sua história. E para encerrar, eu quero deixar uma última reflexão aqui para vocês. A frustração, ela não vem para nos machucar ou nos causar dor. Ela vem, na verdade, como um convite para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ganhar consciência sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu consigo pensar em várias situações em que eu me frustrei no passado por não conseguir aquilo que eu desejava, mas que hoje eu vejo como um grande aprendizado e muitas vezes como uma libertação. Então não tenha medo de se frustrar e não lide com a sua frustração como se ela fosse uma vilã da sua vida. Na verdade, é ela que está te ajudando você a crescer, a amadurecer, a entender como é que as coisas funcionam. Então, ao invés de fugir ou de ignorar a sua frustração, pergunte-se: o que tudo isso está querendo me trazer? Jung acreditava que cada desafio era uma aproximação para o nosso self, ou seja, a totalidade da nossa psique. Então aceite a frustração e a decepção que a vida trouxer, porque talvez sejam elas que estejam abrindo a porta para uma nova fase. Então, para mais vídeos sobre reflexões de psicologia e também análises de filmes na visão junguiana, é aqui no canal É Psique. Tchau, tchau!